Fala galera, Senhor Biologia na área para mais uma aula para você de conteúdo extremamente relevante e atual, hein? Hoje nós vamos falar das queimadas que estão acontecendo na Amazônia, mas de um enfoque um pouco diferente do que você tem visto por aí, porque eu quero falar exatamente da fragilidade da Amazônia diante das queimadas, o que é diferente do que acontece com o Cerrado. Se você interessou pelo tema, se você gostou, acompanhe até o final e não deixe de dar o seu joinha, não deixe de se inscrever se você é novo por aqui e compartilhar com todo mundo. Ajude o profissional da educação na internet a crescer. Beleza? Bom, por que eu afirmei que a Amazônia é mais frágil? Toda a história da evolução da floresta amazônica, ela aconteceu distante do fogo. A região da Amazônia é uma região muito úmida, chove muito, é uma floresta equatorial, é um bioma mundial, florestas equatoriais. Para nós aqui no Brasil a gente chama especificamente de bioma Amazônia. E ela chove muito, tem uma característica de árvores de grande porte, muito densa, folhas latifoliadas, muito largas, porque promove muita evaporação, fornecendo muita água para a atmosfera. Existe muita umidade nesse ambiente, até mesmo nos períodos de seca não corre o risco de acontecer combustões espontâneas, algum raio solar bater ali, refletir em alguma coisa e provocar uma fagulha, provocar fogo. Isso não é possível. Para a floresta amazônica queimar, tem que ser por ação antrópica. Não tem como ser diferente. A Amazônia evoluiu em toda a sua história, muito antes da nossa existência aqui, ela evoluiu livre do fogo, sem saber o que é o fogo. Então, obviamente, as suas espécies, as suas plantas, as suas árvores, elas não estão preparadas para resistir ao fogo. As estruturas dela, vamos lembrar aí de morfologia vegetal, o tronco de uma árvore, a camada mais externa dela, que é formada pelo suber, você tem ali a periderme dela, o suber, o filogênio, a filoderme, principalmente o suber, ela é fina. Não tem árvores que têm um suber grosso, um suber resistente ao fogo. Então, uma árvore dessa queimando, ela queima mesmo. Ela queima, ela pega fogo e ela destrói tudo. A árvore não consegue sobreviver. Por isso que quando você vê queimadas na Amazônia, não está queimando nem a floresta. O que está acontecendo lá? Um cara que quer derrubar a floresta para, por exemplo, fazer a pecuária, uma das principais vilãs da destruição da floresta amazônica é a pecuária. E aí o cara derruba a floresta, passa o trator, pega uma corrente dessa grossura aqui, trator de um lado, trator do outro, vem puxando tudo ali, quebrando tudo. Se ele for esperto, ele vai pegar as árvores que tem madeira melhor para vender, aí existe o contrabando de madeira ilegal ainda por cima. O cara derruba tudo, quebra tudo, e aí ele deixa aquilo lá, ó, 2 meses secando, porque senão ele não consegue queimar. Ele tem que deixar o processo de secagem acontecer. Depois que ele arrancou tudo, desconectou o tronco da raiz, a árvore começa a secar, as vegetações lá todas começam a secar, e depois que está seco, ele mete fogo ali, e para poder limpar o terreno dele, para poder criar o gado dele, vai plantar o capim e criar o gado. É diferente do que acontece no Cerrado. O Cerrado não. O período de estiagem no Cerrado, ele é longo, o que dá o ambiente uma característica muito seca. O capim, um dos principais capins presentes no Cerrado, que é a braquiária, esse capim na época de seca, ele fica muito seco, ele fica extremamente inflamável. Se existe ali uma lâmina que reflete a luz do sol e condensa a luz do sol bate ali, bate nesse capim, é o suficiente para iniciar ali uma pequena brasa e dessa brasa virar um fogo e o cerrado queimar. Então a história evolutiva do cerrado, bem antes da nossa existência aqui nesse planeta, ela já aconteceu com o fogo presente. Então o cerrado está preparado para o fogo, porque o fogo faz parte da queimada que acontece no cerrado. Por isso, quando você ouve alguém falar, todo mês de julho queima, todo mês de julho pega fogo, no bioma cerrado, no bioma Amazônia, não. Porque o bioma cerrado, o fogo é natural, apesar de existir o fogo provocado pelo homem. Toda essa história da corrente, de quebrar e tal, acontece do mesmo jeito no cerrado. Mas a questão é que o bioma cerrado, as espécies que existem ali estão adaptadas e preparadas para o fogo. Os suber das árvores do cerrado são extremamente grossos. Um ipê, por exemplo, ele pode pegar fogo e ele queima a base dele ali
e quando o fogo apaga, porque o fogo ele é um fogo de palha, não é muito denso, não é muito forte, a árvore sobrevive. O ipê continua dando flor lá em cima do mesmo jeito. Você tem várias espécies, o piqui também, a grossura que é a casca do piqui. Tudo isso são estratégias que as árvores apresentam e conquistaram ao longo de milhares e milhares de anos de evolução, dando a elas a resistência contra o fogo. Então é isso que eu queria trazer para vocês hoje, essa informação de tudo isso que está acontecendo aí. Estamos queimando demais, muito mais do que habitualmente tem acontecido, e aí entra em questões políticas e que eu não quero entrar aqui, não é o objetivo desse canal, mas a questão biológica da coisa. Levo essa informação com vocês aí. O bioma Cerrado é resistente ao fogo, o bioma Amazônia não é resistente ao fogo. Beleza? Espero que essa informação possa lhe ajudar numa prova e fique com Deus e não marque bobeira, hein? Tamo junto aí toda semana. Tchau!